Meus amigos, eu queria saudar alguns ex-presidentes aqui da nossa academia, começando pelos mais antigos. Obrigado. Hoje eu tenho a honra aqui de ter 3 presidentes da academia. Começar pelo mais antigo, aquele que foi o primeiro presidente do atual milênio, que é o querido Salvador José Toledo Arruda Mato. Seja bem-vindo hoje e sempre. Eu também queria saudar, na ordem cronológica, o querido acadêmico Luiz Fernando Pinheiro Franco. Seja muito bem-vindo hoje e sempre também. E o querido acadêmico José Roberto Souza Baratella. Seja muito bem-vindo também. Tá? E também não posso deixar, obviamente, saudar o presidente atual dessa casa, que é o Antônio José Gonçalves, que aqui se encontra também. Obrigado pela presença mais uma vez, Antônio. Muito obrigado pela presença. Como? Calma, vai ter um momento que eu vou dizer isso. Calma. Mas eu também queria, com muita alegria, saudar um dos membros mais antigos aqui, que é o nosso confrade Nadim Safatli, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar já na primeira diretoria aqui que eu participei da academia, na gestão da doutora Ivone Capuano, em 2009. Então, seja muito bem-vindo, doutor Nadim, também hoje e sempre aqui na nossa reunião. Em seu nome, eu quero saudar todos os acadêmicos aqui presentes. Eu queria apresentar rapidamente o nosso palestrante, o nosso querido acadêmico Paulo Kassab. Ele graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro e fez carreira universitária em 2 instituições de ensino. Na própria Faculdade de Medicina de Santo Amaro, chegando a professor de cirurgia e também diretor dessa escola. E fez também, posteriormente, também, ou simultaneamente, carreira universitária na afamada Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E lá também galgou a condição de professor titular, livre docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe do grupo de cirurgia gastroesofágica e bariátrica dessa instituição de ensino. Além disso, o nosso confrade Paulo Kassab, ele foi mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, aqui de São Paulo, e o mestre, para aqueles que não sabem, é o presidente, e atualmente ele galgou também a posição de presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aliás, uma solenidade muito bonita que aconteceu aqui em São Paulo, em fevereiro, que eu tive a honra de representar a academia nesse evento. Muito bonito. E também o Antônio José estava lá também representando a Associação Paulista de Medicina. O Paulo Kassab, ele é um membro já também antigo da nossa academia, ele é membro titular e emérito da cadeira número 7, e que tem por patrono Matias Otávio Roxo Nobre. Então, com essas palavras introdutórias, eu passo agora a palavra ao nosso palestrante e te digo mais, olha, essa daqui é uma das tertúlias mais concorridas que nós já tivemos. Então, eu vou ver com a diretoria se a gente consegue convidar o Paulo para falar todo mês aqui, para ver se mantém esse quórum. Bom, boa tarde a todos. Queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesta academia, onde estão os baluartes da medicina paulista e brasileira, muitos dos quais foram meus professores, colegas de academia, e muitos a quem eu devo muito. Então, realmente, eu fico muito honrado de participar. Como o professor já chamou a atenção, eu sou acadêmico número 7 e tenho muita honra de pertencer a essa academia e lamento não poder vir com mais assiduidade, porque realmente é um lugar que me atrai bastante. E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a obesidade, o câncer e a contribuição da cirurgia bariátrica.
Então, vejam, senhor, o peso que a obesidade exerce no mundo todo, as áreas mais escuras, são as áreas onde ela tem um peso muito elevado na epidemiologia da obesidade. Vejam, na América do Sul, a Argentina, os Estados Unidos, obviamente, na América do Norte, mas toda a Europa ocidental e toda a Rússia praticamente sofrem com isso, tanto em homens quanto em mulheres. Vejam, senhores, que se for estimar o risco de câncer de estômago em mulheres, praticamente 75% consiste de 3 tipos de câncer: mama, útero e colo retal. 75%. Vejam, senhores, o peso da obesidade no risco desses 6 tipos. No homem, metade colo retal. Vejam só, metade colo retal, rim e pâncreas, né? Esôfago. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Então, esse é um estudo americano bastante extenso, mostrando estado por estado. Vejam, senhores, que a gente pensa que é só lá no Texas, no interior dos Estados Unidos, nos homens, o Texas é o primeiro em obesos, em mulheres é o quarto, mas vejam que nas áreas super desenvolvidas, industrializadas do Nordeste americano, na região dos Grandes Lagos, Nova York, etc., a incidência de obesos é muito grande. Ao contrário do que nós pensamos, que só nos lugares menos instruídos, etc., veja que no centro dos Estados Unidos não tem tantos obesos assim. E aqui há 13 cânceres nitidamente, comprovadamente associados com a obesidade, que são esses que estão aqui elencados: meningioma, tireoide, mama, vesícula, etc. Mais dos 13, 6 estão no tubo digestivo. Vejam, esôfago, cárdia, fígado, vesícula biliar, pâncreas, colo retal. No fígado, particularmente, o professor Carneiro está aqui, um dos grandes responsáveis pela cirrose, pelo transplante, é a doença gordurosa hepática. É terrível. Vejam o peso que isso traz para o sistema de saúde. Esse estudo canadense é muito interessante, um estudo aí de mais de 30, 40 anos, mostrando a idade estandarizada da incidência. E vejam, senhores, homens de 20 a 29 anos, olha o que aconteceu com a incidência de câncer nesses jovens, 20 a 29 anos. Vejam o crescimento da incidência de câncer, o mesmo ocorrendo com homens de 30 a 39 anos. Essa incidência não foi, então, observada em homens um pouco mais velhos, mostrando que, aparentemente, alguma coisa mais recente, epidemiologicamente falando, está ocorrendo para levar esses jovens a ter tanto câncer, e isso não é reproduzido nas pessoas mais velhas. Os principais tipos são próstata, colo retal e pulmão nos homens, e vejam, senhores, que naqueles 13 que eu acabei de mostrar, próstata e pulmão não estão incluídos. Portanto, desses 13 tipos de cânceres associados, provavelmente nós chegaremos a 20, 21. Né? E a obesidade será, em 8 a 9 anos, a maior causa de câncer no mundo, superando o fumo. Vejam nas mulheres, mama, pulmão e colo retal. Mesma coisa, né? Pulmão não está incluído lá naqueles 13, mas certamente vai aparecer alguma coisa nos próximos anos. Então, a conclusão desse estudo canadense é que o aumento de câncer entre os jovens, um estudo muito robusto, enorme o número de pacientes, está possivelmente associado com a obesidade. Então, vejam, senhores, que terrível que é essa doença, e a obesidade é uma doença, para o jovem no nosso meio. E esse é um estudo bastante amplo também, que esse autor ele escreveu e depois reescreveu uma atualização. Então, vejam, eles pegaram 14 milhões de casos para 30 tipos de câncer, tendo 2,5 bilhões de pessoas dando observação. E a incidência aumentou em 6 daqueles tipos: mieloma, colo retal, útero, vesícula, rim e pâncreas. Né? Então, vejam, senhores, câncer de rim, por exemplo, em adultos, quase triplicou em pacientes de 25 a 49 anos. Passou de 1,67 para 2,19 em adultos mais velhos. Portanto, aqui nem dobrou, aumentou um pouco, e lá quase duplicou, quase triplicou. A mesma coisa em câncer de pâncreas em jovens, né? Olha aqui, 25 a 29 anos, um aumento de 4,5%, 2,5% em 30 a 34, e praticamente estável nos pacientes mais velhos. Esse estudo mostrou desde 1910 o que estava acontecendo. Vejam, colo retal, útero,
vesícula biliar, cárdia, esôfago, né? Rim é brutal, rim e tireoide é brutal, o aumento, pâncreas, mieloma, né? E ele praticamente reproduziu isso, um estudo de 5 anos depois, vindo de 1920, e mostrou a mesma coisa. Delgado aumentou muito, tumor de Delgado, que a gente nunca via, né? Tireoide e rim explodindo novamente, vias biliares, pâncreas, mieloma e assim por diante. Obviamente, a mortalidade tem diminuído porque os tratamentos são melhores, né? Mas veja que o aumento é muito bem notado. E na imprensa leiga acabou saindo esse artigo aqui na CNN, por essa jornalista, mostrando que ia haver uma explosão de câncer coloretal em jovens esperada no mundo. E essa explosão, provavelmente devido à obesidade na infância e na juventude, estão sendo construídas as bases para esses cânceres décadas antes deles aparecerem. Então, se espera realmente, daqui para frente, uma explosão de câncer coloretal. E vocês devem ter visto ontem, a filha daquele deputado Vicentinho morreu com 29 anos de câncer coloretal, né? A filha do Gilberto Gil, figura pública, câncer coloretal. E assim por diante, quer dizer, a coisa é realmente grande. Esse estudo é extraordinário, porque ele relaciona a obesidade com o risco precoce de câncer coloretal em mulheres. É um estudo com mais de quase 90 mil mulheres. E vejam que interessante. A primeira coisa, ele foi ver o índice de massa corpórea atual e o risco de incidência de câncer coloretal. Vejam, senhores, que 18 a 22 é considerado a referência, e aí, à medida que aumentando 20 a 25, 25 a 29, ia aumentando progressivamente, significativamente, o risco de câncer coloretal nessas mulheres jovens. O mesmo estudo viu pessoas, tá bom, mas pode ser que tinha histórico de câncer coloretal naquelas famílias. Excluíram aqueles pacientes que tinham histórico de câncer coloretal. Era mantida aquele aumento de câncer nas mulheres à medida que ia aumentando o índice de massa corpórea. Aí, o que eles fizeram? Fizeram o índice de massa corpórea atual que elas tinham e o risco. E isso também se manteve, aumenta significativamente, é brutal esse aumento em mulheres. E isto aqui que me chamou mais atenção. O índice de massa corpórea quando essas mulheres eram jovens com 18 anos de idade. Baseado no peso que aquela mulher tinha com 18 anos de idade, se estimou com bastante precisão o risco e isso aumentou exatamente igual aos outros achados desse estudo. Então, vejam só, esse tipo de câncer coloretal não há dúvida que está relacionado a isso. E à medida que ganha cada 5 a 20 quilos, 20 a 40 quilos e assim por diante, o aumento também é brutal em cada percentil desses aqui. Os mecanismos que levam a isso estão sendo desvendados, são relativamente bem conhecidos, quer dizer, o desequilíbrio entre o gasto e a ingestão, levando ao sobrepeso. Esse tecido adiposo é um órgão disfuncional no nosso organismo. Então, há um hipercrescimento desse tecido adiposo, recrutamento de macrófagos, liberação de moléculas pró-inflamatórias, hipertrofia do adipócito, inibição de apoptose, alteração no estresse oxidativo, e vejam o que acontece. Então, há uma inflamação sistêmica, uma inflamação adiposa e sistêmica, há resistência à insulina, há neoangiogênese aumentada e aumento de estrógenos circulantes. Isso o Edmundo já vai, chama atenção, porque ele convive com isso. Então, a disfunção metabólica com risco cardiovascular aumentado, hiperglicemia, aumento da expressão de fator induzido por hipóxia, aquelas vias ERK que estão envolvidas na carcinogênese, e o aumento dos níveis da função de aromatase nos adipócitos. Isso é muito importante no câncer de mama, né? O câncer de mama, hormônio sensível, hormônio positivo, ele depende da atividade da aromatase. Ora, nós usamos inibidores de aromatase para tratar esses doentes, mas se você dá aromatase via oral, inibidor de aromatase via oral, e lá está produzindo, o seu tratamento vai ser inútil. Então, nós temos recebido cada vez mais solicitação de colegas oncologistas para que façamos a cirurgia bariátrica para esses pacientes poderem ser tratados, porque o tratamento radioterápico, oncológico, quimioterápico, imunoterápico, hormonioterápico não funciona nessas mulheres.
Então, tudo isso que nós mostramos leva a modificações do microambiente, migração de células tumorais, crescimento e leva finalmente ao câncer. Esse estudo aqui também é muito interessante, um estudo de epidemiologia, e ele mostrou exatamente isso que a gente mostrou, né? Inflamação, disfunção de microbiota, disfunção imune, adiponectinas, né, hormônios sexuais, resistência à insulina e etc. Vejam aqui que, comparando com uma coorte de pacientes não obesos, aumenta em todos esses tipos de câncer, em vários outros estudos. A mortalidade só não mudou no hépato biliar, porque realmente é um câncer muito grave, tanto no obeso quanto no magro, e no gastroesofágico, na transição esofogástrica, né? Então, o que se propõe para esses doentes, quer dizer, exercício, os sobreviventes de câncer, exercícios, intervenções comportamentais, diminuição de peso, né, dietas, e hoje em dia está se falando já nesses análogos, que certamente eu conversava com o Libonati ou com alguém, vai mudar um pouco o que nós estamos falando a respeito da cirurgia. Se Deus quiser, proximamente nós não precisaremos mais operar esses doentes, porque as medicações estão melhorando muito. E quando tiverem amplamente acessíveis no sistema público, isso vai funcionar. Então, algumas questões a respeito da cirurgia e da obesidade. E aí é que nós vamos começar. Quer dizer, será que a cirurgia realmente funciona? E isto, eu trago então um pouco desse histórico. Vejam, aqui em 2004, esse autor mostrava que a cirurgia diminuía a morbidade, mortalidade e o uso do sistema de saúde nos pacientes obesos mórbidos. Quer dizer, a cirurgia melhorava. Vejam que ele, naquela época, em 2004, ele analisou 6 mil controles contra 1.000 operados. E com esse número, que já era grande naquela época, com esse número já havia uma diferença significativa de câncer. Vejam, 8,5% contra 2%, 4 vezes menos câncer nos doentes submetidos à cirurgia bariátrica, num estudo há 21 anos, né, com um número de 7 mil doentes. Muito bom. Mais um pouco à frente, esse estudo sueco, na Suécia, vocês sabem que a base de dados deles é muito confiável, então eles avaliaram o efeito da cirurgia bariátrica em suecos obesos e também houve uma queda de praticamente metade da incidência de câncer nesses indivíduos. Vejam, senhores, que também 2.000 casos em cada braço. Esse é um outro estudo americano que mostrou controle e pacientes operados. Vejam a incidência de câncer quase 3 vezes maior nos pacientes controle. Então, uma queda de 60% na mortalidade do câncer. Veja, começamos em 2004, já estamos em 2008, 2009, e a coisa continua aumentando em número de pacientes estudados e continua todos os estudos demonstrando que a cirurgia causava uma diminuição da incidência de câncer. Eu ouso dizer que, obviamente, não é a cirurgia, é o emagrecimento que causa isso, né? A gente, na revista da Associação Médica Brasileira, eu, o professor Elias, o professor Malheiros, lá na Santa Casa, publicávamos uma pequena nota, já em 2010, alertando para isso, que a cirurgia bariátrica teria um efeito benéfico nesses pacientes obesos. E aí, em 2017, esse Daniel Schauer, que é um sujeito que publica bastante nisso, mostrou a associação entre a perda de peso e o risco de câncer. Vejam, senhores, aqui já está em 18 mil doentes operados contra 40 mil controles, são números muito grandes, mostrando que a diminuição foi significativa com qualquer tipo de cirurgia bariátrica. E interessante, quanto mais perdia, mais diminuía a incidência de câncer. Então, vejam que se ele perdeu mais de 30%, se ele perdeu de 20% a 30% e se ele perdeu menos de 20%. Então, a sobrevida era tanto maior quanto mais magro ficava o paciente. Isso também chamava muito a atenção. O professor Wilson Freitas, lá na Santa Casa, numa tese de doutorado, mostrou num trabalho muito elegante a comparação das substâncias inflamatórias, tanto no sangue quanto colhidas na gordura desses pacientes, e mostrou que depois que a gente operava esses doentes, e comparado com grupos controle não operados, o que acontecia, todos os marcadores, glicemia, colesterol, todos os tipos de colesterol, triglicéridos, fator de necrose tumoral alfa, leptina, todos melhoravam significativamente, eu nem coloquei aqui, e o fator protetor, que é a adiponectina, aumentava nesses doentes. Portanto, ele mostrou que a inflamação é a base
do câncer nesses pacientes. O doente permanece inflamado 24 horas por dia, 365 dias por ano. E na minha área, praticamente, eu falo que eu sou chefe do grupo de bariátrica, mas eu opero praticamente só câncer. Quem opera são os meus assistentes. Então, no prognóstico dos pacientes com câncer de estômago, vejam, senhores, na cirurgia, perda sanguínea maior no obeso, tempo cirúrgico maior no obeso, número de linfonodos dissecados menor no obeso e tempo de hospitalização pior no obeso. Ou seja, já no custo hospitalar desses pacientes, isso é nitidamente visível. Em cirurgias ortopédicas é caro, cirurgias ginecológicas mais ainda. Vejam os doentes que a gente opera hoje. Esse é um doente que nós operamos não de cirurgia bariátrica. Isso foi um câncer de estômago operado. E a gente tem a nossa reunião das segundas-feiras lá na Santa Casa. Toda semana os doentes são assim. Esses são os doentes atuais de câncer de estômago. Ao contrário do que nós estávamos acostumados a ver quando éramos jovens. Então, o doente que tem câncer de estômago hoje é um obeso, exceto aqueles que têm uma obstrução antropilórica, etc. Esse estudo, muito interessante também, é um estudo francês. Nós estamos acostumados a falar, né? A gente vai na França, não vê muito obeso na rua, né? Será que ele anda muito? Mas existe. Esse estudo é um estudo também muito bonito, que ele pegou 2 milhões de pacientes obesos e olha os números, vejam os números como vai aumentando. 107 mil operados, ou seja, são números que não dá para contestar em termos... Esses 107 mil operados foi comparado com 1.900.000 não operados. E foi ver a incidência de câncer coloretal novamente. E vejam os senhores o que aconteceu. 0,39 nos operados e o dobro nos não operados. Portanto, mais uma vez, o câncer coloretal está em evidência aqui. A composição corpórea também é muito importante, quer dizer, quanto menos você tem de área de musculatura esquelética, maior é o risco de recidiva. Então, maior gordura visceral, menos musculatura esquelética. Todos esses gráficos vão mostrar que a obesidade leva a desfechos inferiores pacientes só olhando a mortalidade por câncer coloretal. Então, é uma coisa que tem que se olhar. E se a gente olhar os pacientes que estamos operando com câncer coloretal hoje, grande parte deles é obeso. Essa pesquisadora também é uma pesquisadora americana, ela fica na Califórnia, então ela foi estudar câncer de mama. E olha o que ela encontrou. Vejam, mulheres pós-menopausa, câncer de mama, sobrevida entre pacientes operados e pacientes não operados. Vejam que a paciente que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, ela vai viver muito mais após câncer de mama. E essa é uma cortesia do professor Gebrim, que foi chefiado pelo Edmundo lá na Escola Paulista. Ele me emprestou esses slides em 9 mil pacientes, veja também que são números enormes, lá do Pérola Baito, onde ele trabalhava. E vejam, senhores, 67% das mulheres com câncer de mama têm sobrepeso ou obesidade. Olha que barbaridade, quer dizer, o que nós estamos fazendo com essas mulheres? E eu ouso dizer, eu falo isso sempre, quer dizer, mama, útero, ovário, endométrio, são cânceres que são exclusivos das mulheres. Então, se a gente olhar aqueles 13 tipos e excluir os outros, a mulher é a grande vítima da obesidade com relação ao câncer. E isso tem que ser falado hoje em dia na mídia para todo mundo prestar atenção. Isso se repete em todas as faixas etárias, tanto em 40 a 50, 50 a 65 e mais de 65 anos. E esse outro estudo americano também, esse sujeito fica em Nova York, comparou o risco de recidiva. Esse é interessante, quer dizer, operaram as mulheres de câncer de mama, vamos ver o risco de recidiva. Reduziu 20%. Eu fui dar essa aula outro dia para os oncologistas. Eles falaram assim, a frase do oncologista foi assim para mim, sabe? Nenhum tratamento oncológico reduz 20%. Nenhum tratamento reduz. E a cirurgia bariátrica reduz 20% o risco de recidiva em câncer de mama. Ora, então nós estamos falando de um procedimento que se torna um procedimento oncológico nessas mulheres. Esse é um outro estudo bastante interessante, também que viu a sobrevivência em enfermeiras, só estudou enfermeiras, e viu que quanto mais elas ganhavam de peso, depois da cirurgia, aumentava o risco de câncer de mama, de morte por câncer de mama. Então, o inverso também é verdadeiro.
Opera, engorda, vai morrer mais pelo câncer de mama. Esse é um outro estudo também de risco residual. Vejam, senhores, que estamos 70 mil mulheres acompanhadas por 5 anos, e a mesma coisa, controles não cirúrgicos com IMC de 25, menos de 25, 25 a 29 e assim por diante, e mostrou que incluíram 13 mil mulheres, e as mulheres não operadas tiveram um risco aumentado de incidência de câncer de mama quando comparadas com as operadas. E também isso variava quanto mais alto era o IMC. Esse é aquele autor americano, também avaliando 600 mil doentes, que associou o risco de mortalidade, só mortalidade em adultos obesos. Ele foi olhar só a mortalidade em adultos obesos. Vejam só, o sujeito operado morria muito menos. Vivia muito mais o sujeito não operado. Aqui, aí ele pegou a gastrectomia vertical, o bypass, os vários tipos de procedimento bariátrico. Também tinha menos mortalidade por câncer. Vejam aqui, número total de pacientes. E olha, interessante, aqui eu chamo a atenção, quanto mais perdia, melhor era o prognóstico. E mulheres em homens, jovens, idosos, mais de 45, menos de 45, brancos, negros, hispânicos, todos eles, diabéticos ou não, todos eles, havia o favorecimento da operação. E esôfago é um problema. Esôfago é um problema, porque se faz muita gastrectomia vertical hoje. Então, apesar de uma diminuição global da incidência de câncer de esôfago, está se tendo uma preocupação. Veja o que é esse grupo controle aqui, mas quando a gente põe a gastrectomia vertical, o sujeito da gastrectomia vertical não teve diminuição por câncer de esôfago. Então, há uma preocupação muito grande se essas cirurgias de gastrectomia vertical nos pacientes que têm refluxo, ela é uma cirurgia refluxogênica, ela talvez vai piorar a incidência de câncer de cárdio, etc. É um estudo para ser pensado daqui para diante. Essa pesquisadora é interessante, ela é brasileira. Ela se formou na Universidade Federal do Paraná, do Ceará, e se instalou nos Estados Unidos e está lá desde então. E ela viu o impacto da cirurgia bariátrica na redução de câncer de estômago. E as conclusões dela são muito interessantes. Ela mostra que as evidências são muito intensas, mutações epigenéticas, essas mutações que vão sendo adquiridas durante a vida, e é possível que a gente operar doentes, né, próximo da 5ª década de vida ou da 6ª década, já seja muito tarde, porque esses doentes já tiveram essas mutações instaladas. Então, ela sugere que é possível que as estratégias de prevenção de câncer no futuro envolvam a cirurgia bariátrica ou emagrecimento em si. Então, ela sugere que, após discussão multidisciplinar, indicar cirurgia para indivíduos jovens, obviamente dentro de uma ética muito bem estabelecida, e talvez usar essas medicações também mais amplamente, né? Eu queria apresentar o nosso grupo, é um grupo muito sólido lá da Santa Casa, que me acolheu há quase 20 anos, quando eu saí lá de Santo Amaro, mas é um grupo bastante coeso, treinado, produtivo, e eu ressalto aqui o Elias, o Wilson e o Bert, que são o pessoal da bariátrica, o Celso mais no esôfago, a patologista, a oncologista e nós, os outros que operamos mais estômago. Muito obrigado. Bom, enquanto o Paulo tenta degustar a comida, eu vou dar alguns anúncios, que seria muito importante. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o Paulo, porque, assim como na tertúlia passada, o querido Greenfeld, ele fez uma palestra que terminou antes do almoço, né? E hoje está se repetindo, não dá nem tempo de nós comermos aqui, o Paulo já terminou a palestra. Então, também queria cumprimentar o Paulo pela objetividade da apresentação aí. Mas enquanto ele degusta a comida, eu queria dar alguns avisos, né, para que a gente pudesse depois abrir para comentários, perguntas e assim por diante. E, obviamente, que esses avisos que a gente dá referem-se ou à academia ou aos membros da academia. Então, eu queria salientar a todos, mais uma vez, que até o final de maio, as inscrições ao prêmio Academia de Medicina de São Paulo, nas duas categorias, categoria acadêmica e a categoria de médicos, estão abertas, tá?
nós já temos inscritos 4 trabalhos, 2 na categoria acadêmica e 2 na categoria médica. Ressalto, mais uma vez, o que está no estatuto, que membros da academia não podem estar participando, nem que seja o último nome lá do trabalho, não pode. Tá? Então, isso realmente não pode acontecer. Também, além da tertúlia está repleta de pessoas aqui, nós temos no mínimo pelo menos 6 confrades que estão à distância, nós estamos vendo alguns deles, Domenici, o Jesus, o Gaspar, né, e o... Não dá para ver o nome aqui, mas temos 6 pelo menos à distância que estão participando, aqui o Rogério Toledo também. Já me interpelaram aqui que o Gaspar quer usar a palavra. No momento, o Gaspar usará a palavra. O Pompeu também está à distância, e assim por diante. Bom, aqueles que desejarem, o nosso boletim Asclepio encontra-se na recepção e poderão levá-lo e doar a quem queira doar. Bom, no dia 14 de março, a nossa confreira Magda Maria Salles Carneiro Sampaio, ela foi homenageada pela congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, porque ela se aposentou. Então, ela recebeu realmente uma homenagem muito bonita na sala da congregação por toda a história que ela desenvolveu naquela instituição de ensino, por tudo que ela contribuiu. E quem coordenou essa homenagem foram 2 dos nossos membros, que é, respectivamente, a diretora e o vice-diretor, que é a Heloísa de Oliveira Bonfá e o Paulo Monel Pego Fernandes. Então, parabéns a Magna Sampaio. Queria também salientar que o nosso acadêmico que está nos assistindo à distância, o Rogério Toledo Júnior, foi nomeado para ser membro da Câmara Técnica de Gastroenterologia do Conselho Federal de Medicina. Então, parabéns, Rogério, por essa nomeação, que muito nos envaidece também como seus confrades. O mesmo aconteceu com a nossa acadêmica Leontina da Conceição Margarido, que foi também nomeada para ser membro da Câmara Técnica de Dermatologia do Conselho Federal de Medicina. Então, a Leontina também, os nossos parabéns. Queria também dizer que, nesse mês de março, o nosso confrade Sérgio Bortolari Bonatti foi eleito membro correspondente da Academia Sergipana de Medicina e vai receber esse seu título presencialmente no Dia dos Namorados, dia 12 de junho deste ano, lá em Sergipe, na Sociedade Médica de Sergipe, onde a academia se reúne. Muito bem. Parabéns, Libonati, por mais esse feito aí. Para aqueles que não assistiram, para aqueles que não estiveram presentes, no nosso site encontra-se o vídeo do simpósio dos 130 anos da Academia de Medicina de São Paulo, que realmente foi um marco singular dessa diretoria, e convido a todos aqueles que não puderam estar presentes, ou mesmo que estiveram presentes, que revejam o vídeo, porque ele é muito, muito realmente bonito, né? Foi muito significativo estar no mesmo local onde os nossos precursores, há 130 anos, tomaram posse como membros da Academia de Medicina. Todos já receberam, e queria também enfatizar que isso daí é uma iniciativa do nosso diretor cultural, Flávio Antônio Quillit, que mora em Campinas e costuma vir todas as reuniões, e
essa reunião ele não pôde participar, porque ele está em viagem ao exterior, mas eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa de ter lançado a Academia de São Paulo Newsletter. Isso daí é mais um veículo informativo que surgiu na diretoria, e ele serve para divulgar boas notícias, assim como eu tenho feito também nas reuniões, e assim como temos feito no site da academia. Então, eu queria, uma vez mais, reiterar a todos os membros da academia, todos, indistintamente, se é correspondente, se é honorário, se é titular, que envie boas notícias para nós. Como? Que enviem boas notícias para nós. Ou seja, se você recebeu uma comenda, se você vai dar uma aula em tal congresso, se você foi eleito membro de uma outra entidade, enfim, se você foi eleito presidente de uma entidade, assim como eu presenciei do Paulo, né? Então mande essas notícias para nós, porque nós temos muito prazer em divulgar essas notícias. Por quê? Porque a gente tem interesse em enaltecer os membros, número 1. Segundo, a gente tem interesse que, enaltecendo o membro, a gente está enaltecendo a academia, que é repleta de membros notáveis. E terceiro, eu, estando ao lado de um notável, a minha autoestima aumenta. Então, por vezes, há 3 anos, além de coordenar aqui a diretoria, eu tenho sido repórter, redator, jornalista, né? Isso aconteceu com o Paulo. O Paulo não mandou a notícia dele, mas eu já peguei e já pedi uma fotografia lá no dia e já fiz a matéria e já mandei para o site. Então, a gente quer coisa boa, né? Então, por favor, mandem notícias, porque vocês, além de estarem deixando a entidade mais nobre, mais elevada, vão ser também notícias boas no site e também no newsletter, que a ideia é divulgar notícias boas semanais, né? Então, por favor, não se acanhem, enviem notícias. Tá? Isso eu falo, viu, Jurandir? Salientar o nosso confrade Jurandir, porque o Jurandir é o nosso membro honorário, presidiu a Academia de Medicina do Paraná e é um dos que mais frequenta a nossa tertúlia aqui. E é membro também do CBCD. Então, Jurandir, por favor, também mande boas notícias, isso vale para todos, tá? É um apelo que eu faço, que vale a pena. Bom, eu também queria salientar que agora, no dia, esse mês aqui também, o nosso acadêmico Guido Arturo Palomba e o João Sampaio de Almeida Prado, eles foram palestrantes num simpósio da Liga Acadêmica de Medicina Forenses e Perícias Judiciais da Faculdade de Medicina de Santo Amaro. O Guido falou sobre transtornos mentais e crime na visão da psiquiatria forense, e o acadêmico João Sampaio de Almeida Prado falou sobre o exame psíquico da imputabilidade penal. Então, parabéns também a ambos por essas realizações aí. Eu queria também dizer para vocês que nós estamos, como todos sabemos, né, estamos num processo de renovação da academia. O edital foi lançado há cerca de 2 meses, e esse mês de abril é o mês das inscrições. Então, começou no dia 1º e vai até o último dia de abril. E queria comunicar a vocês que temos 3 vagas para titulares e já temos 5 candidatos que se apresentaram para se inscrever. E como eu faço sempre, os candidatos que podem e que vêm à tertúlia, eu pelo menos saliento, né? Então, dentre esses 5 candidatos,
inscritos, nós temos um candidato aqui presente, que é o nosso presidente da Associação Paulista de Medicina, o Antônio José Gonçalves. Obrigado pela presença aqui. Tá? Eu também sempre digo o seguinte, olha, cada vez mais, devido aos trabalhos de diretorias precedentes, os candidatos que se apresentam, realmente, cada um são pesos pesados. Realmente são candidatos, todos eles, em geral, são de altíssimo nível. Fica até difícil a gente, muitas vezes, escolher. Né? Nunca me esqueço, né, uma eleição recente, teve 2 candidatos que foram tão bem votados, os 2, não vou citar os nomes aqui, e os 2, nenhum entrou, porque foram muito bem votados os 2. Né? Então, realmente, cada vez mais o nível está muito alto. Isso é muito importante para a academia, isso é muito importante para nós, membros da academia, né? E, acima de tudo, eu sempre falo para os candidatos, isso aqui é um acidente na sua vida, não vai mudar nada a sua vida. Tudo que você construiu, está construído. Né? Se não entrar numa vez, entra numa outra. Enfim, não perca essa vontade, né? Porque realmente é uma distinção fazer parte de um grupo tão seleto como esse que nós temos aqui, nós nos reunimos. Então, então no final do mês, fecham essas inscrições, nós vamos designar uma comissão de membros para avaliar os currículos desses acadêmicos, perdão, eu falei errado, não avaliar currículo, avaliar o material enviado. Ou seja, essa comissão não é uma comissão que vai julgar se aquele candidato pode ou não pode. Não, essa comissão simplesmente vai julgar o material enviado com o estatuto. Mandou o material certo, tudo certo, então ele é elegível. Aí vai o escrutínio, tá? Quem vai eleger os candidatos é a Assembleia dos membros titulares e adimplentes. Titulares e adimplentes. Eu ressalto essa palavra adimplente, infelizmente, porque para a academia isso é muito importante. É muito importante. Você não pode imaginar a importância que isso tem, porque a gente conta com o único orçamento que nós temos, que é a adimplência dos colegas, e mesmo assim com dificuldade para fechar as contas, para fazer tudo o que a gente faz na diretoria. Bom, quase terminando, eu queria também salientar e queria convidar todos que aqui venham prestigiar a tertúlia próxima, que vai ser no dia 14 de maio, onde nós teremos também um outro grande conferencista, uma pessoa muito nobre, que eu já citei aqui, que é o querido acadêmico José Roberto Souza Baratella, meu presidente, um dos meus presidentes quando eu ajudei nas diretorias passadas. Então, seja muito bem-vindo, Baratella, muito obrigado pelo aceite do convite, e ele vai falar sobre aspectos históricos da cirurgia pediátrica. Então, convido a todos que venham e que também, por gentileza, se inscrevam com antecipação, porque o nosso ambiente aqui é restrito. Eu fiquei sabendo de colegas que viriam para a tertúlia, mas infelizmente não puderam se decidir antes, e quando eles resolveram se decidir, já não havia mais vagas, e realmente nós estamos aqui com uma lotação máxima, né? Hoje, praticamente lotação máxima aqui. Então, por gentileza, tentem se inscrever o quanto antes, porque até na segunda-feira anterior da tertúlia, nós temos que mandar o número de pessoas para o chefe, Josimar, para que ele possa comprar a quantidade de alimentos para ninguém passar fome, né? Como eu estou passando agora aqui. Bom, então, perdão das brincadeiras, mas a gente tem que levar na brincadeira mesmo. Então, com essas palavras, eu vou dar uma encerrada aqui e a gente vai passar a palavra. Eu já estou sabendo que o nosso querido Gaspar, que está à distância, vai querer falar, eu já vou elencar o nome dele aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela coluna hoje da direita.
Então, depois o Jurandir, aí depois o Juarez, depois a Sônia, depois a Marilene. Aqui, desse lado aqui, mais alguém? Não, né? E a Nadir. Então, Sônia, Nadir e Marilene. Agora, para o meu lado esquerdo, alguém? Bruno, Silberstein, Libonati, mais alguém à minha esquerda? Não. O Smith, Ricardo Smith. Tá, ok. Então, como sempre, cada um vai fazer a sua colocação. Peço que sejam rápidos. Nós temos aqui mais ou menos uns 8 ou 9 que pediram a palavra. Aí o Paulo Kassab vai fazer um arrazoado e depois vai responder assim a todo mundo, tá ok? Eu acho que seria da melhor maneira possível. É muito bom quando o pessoal está à distância, como o José Gaspar, para ele para interagir com a gente aqui, que estamos presencialmente. Então, Gaspar, com você a palavra agora. Primeiramente, presidente Hélio, na sua pessoa, queria cumprimentar calorosamente a todos os nossos confrades presentes ou online aqui nessa importantíssima reunião de hoje. Cumprimentar particularmente o meu querido amigo, a aula magnífica. Poucas pessoas, presidente Hélio, têm o dom de sintetizar as mensagens a serem oferecidas a todos com o brilhantismo que o Paulo fez. Ele fez uma apresentação relativamente rápida, mas trouxe algumas mensagens fundamentais e, particularmente, eu sou testemunha, infelizmente, dessa relação da obesidade com o câncer, até, inclusive, entre os meus familiares. Isso aconteceu, câncer coloretal, numa sobrinha minha, isso foi muito triste. E isso está acontecendo, a mensagem que ele traz, não só da relação, mas principalmente da quase obrigatoriedade de se tratar a obesidade para evitar esse tipo de coisa, como método preventivo, é fundamental. O senhor Kassab falou que ele não está operando cirurgia bariátrica, mas eu queria lembrar, até porque acredito que nem todos conheçam mais a fundo a carreira do professor Paulo Kassab. O professor Paulo Kassab, certamente hoje, é um dos luminares, dos homens mais importantes da cirurgia do câncer gástrico, não só no Brasil, como em nível internacional. Não existe nenhuma reunião, nenhuma sessão internacional ou nacional de câncer gástrico em que ele não esteja uma presença quase que obrigatória dele hoje, pelo conhecimento que ele traz e por mensagens como essa que ele costuma trazer nas suas apresentações. Para não me alongar, eu tenho uma dúvida, Paulo. Na realidade, não é nem tanto em relação ao tema de hoje da obesidade e o câncer, mas em relação à cirurgia bariátrica mesmo. A pergunta é a seguinte: esses análogos, o GLP-1, semaglutide e os sucedâneos que estão chegando cada vez mais potentes e com menos efeitos colaterais, vai acontecer com a cirurgia bariátrica o que aconteceu com a cirurgia da úlcera péptica, em que no passado era a cirurgia que nós, cirurgiões, mais realizávamos normalmente, que ela praticamente foi abolida, foi praticamente deixada para situações muito especiais por causa de um comprimidinho, que era a cimetidina e hoje o omeprazol e seus sucedâneos. E vai acontecer com a cirurgia bariátrica, na sua opinião, o que aconteceu com a cirurgia da úlcera péptica? E muito obrigado pela magnífica aula aí, pela presença aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Então, como eu falei, o Paulo vai anotando e no final ele vai fazer um arrazoado para nós não perdermos muito tempo. Então, agora o Jurandir. Por favor, Jurandir. Bem, boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao querido presidente pelo honroso convite, né? Nós, paranaenses, é um orgulho estar aqui, né, com esta pleiade de brilhantes colegas de São Paulo. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizá-lo duplamente, o nosso palestrante, presidente. Primeiro, pela belíssima apresentação, né, mostrando um tema extremamente importante. O professor Gaspar já chamou a atenção, né, da importância do tema apresentado e, claro, do poder didático do querido presidente Kassab. Segundo também, bem rápido, hein, presidente Hélio,
Só 30 segundos a mais aqui. Segundo, parabenizar o Kassab pela brilhante performance que ele está tendo como presidente do CBCD, da qual eu tenho a honra de fazer parte como diretor de pós-graduação, e sei do trabalho extraordinário que ele tem feito nessa sociedade, né? E, para finalizar, gostaria também de realçar, presidente Hélio, aquilo que Vossa Excelência falou em relação aos possíveis confrades aqui da academia. E espero que entre esses esteja o nosso presidente da Associação Paulista de Medicina, doutor Antônio Gonçalves. Então, eu faço um apelo àqueles votantes de que o professor Antônio possa ser um dos futuros presidentes, porque ele realmente é uma figura excepcional, de um brilho associativismo como poucos no Brasil. Tem contribuído o associativismo brasileiro como poucos. Muito obrigado, presidente. Era isso só. Obrigado. Jurandir, você mora no meu coração, mas eu só pediria, assim, vamos tentar não fazer da tertúlia um palanque, né? Porque realmente todos os candidatos são notáveis. Todos os candidatos são notáveis. E a gente, às vezes, como essa tertúlia está sendo gravada, e daqui um dia ou dois vai estar no site da academia, então a gente pede, assim, né? Eu só menciono o nome de quem está aqui, eu vou mencionar todos, se tiverem outros candidatos aqui, eu vou mencionar também, né? Eu acho que é uma maneira justa de também enaltecê-los, né? Mas eles vão ter oportunidade de mandar currículo, vão mandar um mini currículo para todos nós, como todos já fizemos, né? Então, vai ser legal. Mas obrigado. Não, eu só estou tentando, inclusive eu estou pisando em ovos aqui para falar isso para você. Que você venha muitas vezes, hein, Jurandir, pelo amor de Deus. Agora, com a palavra, o Juarez Moraes Avelar. Muito obrigado, professor Hélio. Professor Kassab, parabéns pela sua brilhante palestra, objetiva e convincente com as estatísticas expressivas que o senhor apresentou para nós aqui, né? Eu sou cirurgião plástico, então praticamente todos os temas que aqui apresentados na academia estão imbricados com a cirurgia plástica. Esse, então, especial. Quer dizer, o senhor deu uma demonstração específica de otimismo com relação à cirurgia precoce para o obeso. Então, eu complemento dizendo que a cirurgia plástica é o segundo degrau depois do ex-obeso. Quer dizer, na cirurgia plástica, nós temos um contingente tão expressivo de pacientes ex-obesos que nós temos um setor que só se trata de cirurgia do pós-obeso. Eu tenho duas estatísticas curiosas, porque um livro meu de cirurgia plástica de face, 10% dos capítulos do meu livro, que tem 980 páginas, são de cirurgias de ex-obesos de face. Então, é uma informação positiva e altamente gratificante para os pacientes ex-obesos, que foram operados por razão que o senhor muito bem mencionou. O segundo, meu outro livro, Cirurgia do Contorno Corporal. Esse, então, chega a mais de 15% de capítulos de colegas meus brasileiros que escreveram sobre a cirurgia do ex-obeso. De forma que a sua palestra tão brilhante, tão clara, tão objetiva e convincente da cirurgia precoce, eu acrescentaria esse lado positivo, que os planos de saúde aceitaram e entenderam o aspecto nosológico da obesidade e que acataram, e tem colegas que praticamente só realizam a cirurgia de ex-obeso. Então, isso é muito gratificante, uma informação que eu considero um complemento importante para o paciente que foi operado. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez pela brilhante conferência. Obrigado, Juarez. Agora, a acadêmica Sônia, por favor. Bom, muito obrigada a todos, parabéns. Eu quero parabenizar o professor acadêmico Paulo Kassab pelo brilhantismo de sua apresentação, clara, didática, um professor com P maiúsculo, professor. Nós gostamos demais. Dentro da ginecologia, nós temos as pacientes obesas
que entram com as irregularidades menstruais, a infertilidade, o aumento da síndrome metabólica, né? E outras, as dislipidemias, a síndrome metabólica engloba tudo isso, diabetes, etc. O senhor citou um trabalho importantíssimo que mostra a diminuição do câncer de mama, da recidiva do câncer de mama, pós a cirurgia bariátrica, que eu achei interessantíssimo esse trabalho. Por outro lado, uma pergunta assim, tipo básica, né, prática, o senhor aguarda, quanto tempo nós devemos aguardar antes de indicar uma cirurgia bariátrica? Pelas normas que nós recebemos, toda pessoa acima de 40, o médico, o ginecologista tem obrigação de fazer alguma coisa e encaminhar para a bariátrica, acima de 40. Então, pergunto eu, índice de massa corpórea, qual a idade ideal? O senhor vai pela idade ou o senhor vai pela índice de massa corpórea? Outra pergunta, será que quanto tempo nós podemos aguardar essa perda de peso, confiar no paciente para depois indicar uma bariátrica, não é? E é só isso mesmo que eu quero perguntar. Em relação ao câncer, meu Deus do céu, do ponto de vista ginecológico, são todos os cânceres, né? O maior câncer, o câncer de mama. Não esquecer que o primeiro é o colo retal, que todo mundo esquece, né? A gente faz muita propaganda do câncer de mama, mas ninguém fala propaganda do câncer coloretal, que é o primeiro da incidência da mulher também. Então, a importância da sua aula é capital. Muito obrigada mais uma vez e parabenizo efusivamente a sua participação. Muito obrigado, Sônia. Agora com a palavra a querida Nadir Prates. Bom dia para todos, boa tarde já. Parabéns, né? Uma aula belíssima, a gente acompanhou desde a Unisa, uma beleza. A sua aula, já sabe, realmente todos nós apreciamos muito. A minha pergunta talvez não seja em relação à cirurgia, né, que é mais a sua área, mas que agora tem essas drogas novas, né, como todos os Ozempic-like, né, todas aquelas também que são bioral, que é como é que ela chama? Exato. Então, eu queria saber se, quer dizer, teoricamente, a gente sempre prefere fazer um tratamento clínico para depois entrar no cirúrgico, né? Então, se é da sua área, também vocês fazem isso. Primeiro, vocês indicam essas drogas novas, por quanto tempo, né? E só depois, então, entrariam na cirurgia bariátrica. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado. Nadir, seja bem-vinda sempre aí. Acadêmica Marilene Rezende Melo. Obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns pela sua palestra. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião entre a cirurgia bariátrica e os medicamentos modernos que estão agora? O meu filho perdeu 20 quilos tomando o Ozempic. Obrigado, obrigado. Pediu a palavra também o nosso acadêmico Osmar Monte, por favor. Kassab, parabéns, aula magnífica. Eu sou endocrinologista, para quem não me conhece, né? Obesidade é uma doença genética e epigenética, é uma doença crônica, evolutiva e degenerativa. Essa é uma definição de um quadro geral de obesidade. Por ser genética, não é uma doença que tem um componente básico importante, portanto, só vai ser obeso quem tem uma genética de obesidade associada com os fatores ambientais à epigenética, muito em dia, hoje em dia. Uma doença inflamatória crônica, se é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. E o tratamento, não adianta aquela, eu vou fazer um regime, depois eu vou engordar tudo de novo. Enquanto eu fecho a boca, apesar da minha genética, da minha epigenética, se eu parar de comer, eu emagreço. Isso não tem dúvida, infelizmente, zonas carentes de alimentação, a incidência de obesidade é muito baixa. Zonas onde a oferta alimentar é alta, a obesidade aumenta. A gente opera um indivíduo, e a experiência clínica que eu tenho
10 anos depois, eles ganharam o peso quase sempre. Além disso, a cirurgia bariátrica, com todos os benefícios que o Kassab brilhantemente apontou, é uma cirurgia desabsortiva que causa carências de micronutrientes, de vitaminas, etc., etc. Então, eu estou diminuindo uma série de problemas do excesso de peso e estou colocando o meu paciente frente a outras condições mórbidas também que devem ser muito bem controladas. E realmente os novos medicamentos que estão surgindo, eu creio que com o tempo a indicação de cirurgia bariátrica vai diminuir muito. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigado, Osmar, muito obrigado. Agora vamos passar à minha esquerda aqui. Acadêmico Bruno Zilberstein, por favor. Querido professor Paulo Kassab, eu invejo o entusiasmo que Vossa Excelência tem na administração de conhecimentos. Não consigo imitá-lo, mas fiquei muito entusiasmado, concordo evidentemente com tudo que o senhor conversou e falou, sou seu admirador desde sempre e quero felicitá-lo pela brilhante apresentação. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, vamos mudar a ordem. Então, agora o acadêmico Ricardo Smith. Boa tarde. Eu quero dizer que nós que fomos seus professores, eu quero mencionar aqui o professor José Carlos Prates, professora Nadir, de anatomia, e eu mesmo, que ajudava o professor Prates, ficamos muito orgulhosos de acompanhar a sua carreira e a sua posição. Uma aula brilhante. A minha pergunta é ligada ao seguinte: você tem pacientes jovens com câncer, quando que indica bariátrica e que tipo de câncer? Sim, é bem simples, mas mais ou menos na linha da professora Sônia, né? Mais ou menos nesse um pouco mais direto. Obrigado. Obrigado, acadêmico Ricardo. Agora, acadêmico Sérgio Bortolai Libonati. Sabe, a gente estava conversando antes da sua palestra, eu que sou da área da cancerologia, realmente é um passo muito importante, porque nem a quimioterapia, nem a rádio consegue ter um efeito tão importante atravessando camadas mais gordas de tecido. Parabéns pela sua palestra, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Sérgio. Agora eu vou passar a palavra aqui ao nosso hospedeiro, né, da casa, Antônio José Gonçalves. Eu também queria parabenizar o Paulo pela palestra. Eu não tenho perguntas, porque acho que já foram feitas todas as possíveis, mas eu queria dizer só que o Paulo, eu era do grupo de via biliar da Santa Casa, antes de ser cirurgião de cabeça e pescoço, e depois fui para o grupo de estômago, trabalhei muitos anos com o professor Fares Raal, que foi quem introduziu a cirurgia da obesidade lá na Santa Casa, e o Paulo se agregou a nós, eu saí para fazer cabeça e pescoço, porque foi, enfim, uma solicitação do diretor do departamento, eu acabei indo para essa área, que realmente foi muito boa, e dizer que o Paulo nos sucedeu de maneira absolutamente brilhante no grupo de estômago. Seguramente nós não chegaríamos lá, nós não faríamos melhor do que ele fez. Tive a oportunidade de acompanhá-lo durante muitos anos, é nosso amigo há muitos anos, quando ele esteve na diretoria da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, tivemos de todos os percalços que ele teve lá, não foi uma diretoria fácil, foi uma diretoria muito difícil, mas ele superou as dificuldades e depois se agregou a nós. Quando eu fui diretor do departamento de cirurgia, tive a oportunidade de trazer também o Elias para nós lá, o Oswaldo, que é os três mosqueteiros lá que vieram para nós, né?
e que realmente agregaram muito e fizeram a nossa escola crescer de uma maneira muito significativa. Então, só queria deixar esse depoimento aqui, né, e agradecer ao Paulo tudo que ele tem feito pela nossa escola e pela medicina em geral. Parabéns, Paulo. Muito obrigado, Antônio. Bom, tivemos várias manifestações e agora eu passo a palavra ao nosso palestrante, Paulo Kassab, que faça as suas considerações sobre as colocações, as perguntas que foram feitas. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que agradecer os diversos elogios, mas certamente, começando pelo Gaspar, são ligados mais à amizade que todos têm por mim do que diretamente por alguma capacitação que eu tenha. Mas o único mérito que eu tenho, e o Bruno falou isso muito bem, é a paixão que eu tenho pelos assuntos que eu abordo. Realmente, eu sou um apaixonado pelos assuntos que eu consigo estudar um pouquinho. Então, eu agradeço a todos já antecipadamente. Queria dizer, o Gaspar perguntou se a cirurgia vai acabar, se os análogos vão acabar com a cirurgia. E eu respondo aqui abertamente, pode ser que eu seja atropelado saindo daqui, ou eu suma, mas eu espero que sim. Eu espero que sim. Se você substituir uma cirurgia por um tratamento clínico eficaz, seria uma maravilha. Nós que somos cirurgiões, Bruno, Sérgio, eu, Salvador, Sônia, todos que somos cirurgiões, sabemos a agressão que é a cirurgia. Então, espero que essas medicações acabem como os inibidores de bomba protônica, a cimetidina, acabou com a cirurgia de úlcera. Eu espero que sim. Queria falar também o professor Jurandir. Jurandir é um dos membros mais ilustres do nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, mas não só isso, ele é talvez o mais ativo. É talvez o membro mais ativo do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que ele atua em inúmeras frentes, ele é se dedica de uma maneira integral ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, curso de pós-graduação, talvez um dos mais importantes do nosso país, inaugurado pelo professor Bruno há muitos anos, que ele conduz com uma maestria de uma maneira muito brilhante. Ele é um homem muito brilhante, e nos ajuda também politicamente. A Câmara Técnica de Cirurgia Digestiva, agora em Brasília, ele conseguiu que criássemos a Câmara Técnica de Cirurgia Digestiva em Brasília, e ele está na Câmara Técnica, então eu agradeço também ao professor Jurandir a presença, que é uma honra. Professor Juarez, a plástica é uma das cirurgias que o SUS privilegia como tratamento da bariátrica. Então, bariátrica e plástica pós-bariátrica. É primordial para o SUS. Eles pagam muito bem. Eles querem que a gente faça bastante. Infelizmente, nesse momento na Santa Casa está um pouco fraco, mas é uma cirurgia que o SUS faz questão. E aí, a gente sabe, é um enorme contingente de pessoas. A gente nunca vai conseguir acabar com essa fila. Mas acho que o plano do Sistema Nacional de Saúde tem que incluir isso. A cirurgia bariátrica, por enquanto as medicações não se tornam eficazes, e a plástica pós-bariátrica. Isso é muito importante. E também nos planos de saúde, né? Eles têm que entender que eles gastam muito menos com isso. A professora Sônia também, né, chamou muito bem a atenção das infertilidades, que eu acabei não citando, alterações de ritmo menstrual, infertilidade, né? Então, quanto a gente aguarda para indicar a cirurgia? Não existe uma regra. Tem pacientes que, se você não operar logo, ele vai morrer. Ele morre. Tem outros que você espera um pouco mais, ele não está psicologicamente preparado, né? Ele não tentou o tratamento clínico, principalmente hoje com os tratamentos clínicos mais eficazes. E não é só o índice de massa corpórea, hoje se dá muita importância à circunferência abdominal também, como um dos fatores. Mas a verdade é que, assim, 98% dos doentes que emagrecem vão voltar a engordar. Ou seja, ou ele tem que tratar com remédio, ou ele tem que fazer uma cirurgia, que ele não vai conseguir ficar magro. Não tem idade, nós já operamos uma moça menininha de 13 anos. Tivemos que pedir licença para o juiz, para toda a Câmara de Adolescentes, etc., fazer o preparo e operar. Essa moça mudou a vida dela. Ela é uma adolescente de 13 anos, totalmente já com sequelas,
estigmatizada. Ela hoje é uma jovem senhora muito feliz. Essas moças não engravidam também. Professora Nadir, também minha ex-professora, eu espero que sim, que a cirurgia desapareça, mas a gente sempre inicia com o tratamento clínico. Acho que nunca ninguém vai operar um doente sem tentar o tratamento clínico, né? E, professora Marilene, acho que sim, o medicamento é preferível do que a cirurgia, sempre, né? Os riscos são muito menores. E, professor Osmar, exatamente o que o senhor falou, quer dizer, o emagrecimento é uma doença crônica, mas tem o fundo genético propriamente, mas o emagrecimento vai mitigar as alterações epigenéticas que vão contribuir para essas mutações no decorrer da vida, né? Então, a inibição dessas mutações vai fazer com que essas doenças, tipo câncer, ocorram em muito menor grau. O Bruno, nem vou falar dos elogios que ele fez, que ele é meu amigo, ele é quem me levou para o Colégio de Cirurgia Digestiva, ex-presidente, e eu só estou lá hoje por causa dele, é um dos meus mentores, meus mestres, e os elogios vocês não considerem, porque amigo fala bem mesmo. E o professor Ricardo Smith também, quer dizer, quando indicar no jovem que teve câncer, isso acho que é muito importante. E são estudos abertos para a gente fazer, mas eu diria assim, jovem teve câncer, mama tem que operar logo essas mulheres, porque senão a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia, o efeito vai ser muito ruim. Então, mama seria importante. O mieloma, né? Porque o doente com mieloma, se ele continua obeso, a chance dele ter fraturas de fêmur, perna, etc., é muito maior. Então, esse é um doente que eu olharia com atenção. Câncer de rim, que é muito incidente no obeso, mas muito incidente. E interessante que esses sujeitos, eles têm outro câncer no rim depois. E você corre o risco de mandar o doente para transplante ou para diálise. Então, o doente tem câncer de rim, também é um dos que eu priorizaria também, né? Tireoide menos importante, mas esses três eu diria que seriam os prioritários, né? Professor Libonati, também agradecer os comentários. A gente não convive muito proximamente, mas desde que eu era moleque, eu operava os tumores, ia para a radioterapia, sempre ia para o doutor Libonati cuidar, e a gente teve durante os anos, muitos doentes em comum. E o professor Antônio Gonçalves, também sem comentários, meu companheiro, meu professor lá da Santa Casa, me ajudou em toda a minha carreira, desde pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência, titular, sempre esteve ao meu lado, e espero que continue há muitos anos, me ajuda muito o Colégio de Cirurgia Digestiva. E acho que era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Paulo, das centenas de certificados que você tem, esse daqui talvez você não tenha, que é da academia. Muito obrigado. Isso marcou a nossa tertúlia aí, acredito que vai marcar para você também aí. Mas nós temos ainda alguns minutinhos, antes de terminar a tertúlia, eu acho que tem uma notícia que ninguém sabe, que ficamos sabendo recentemente, agora, e que essa notícia interessa a toda a categoria médica brasileira. Então, eu vou pedir para o Antônio José Gonçalves, que é quem também está batalhando muito nesse sentido, que dá essa notícia objetivamente. É a respeito do exame de proficiência dos egressos dos cursos de medicina. Hoje foi a votação na Comissão de Assistência Social do Senado. O projeto é do senador Marcos Pontes, todos vocês já devem saber isso, né? Passou por unanimidade na Comissão de Educação do Senado, mas na Comissão de Assistência Social houve uma solicitação por 10 senadores, de fazer uma audiência pública, uma nova audiência pública daqui 2 semanas. Então, não foi permitido ler o relatório da Comissão de Assistência Social. O relator é o senador Irã Gonçalves. O parecer dele é favorável ao exame de proficiência, que eu acho que é a única saída para a gente tentar minimizar os efeitos dessa abertura desordenada e essa má formação médica. A MB, a PM, o Conselho Federal estão todos unidos com essa bandeira. Então, é extremamente importante que a gente continue acompanhando isso. A gente vai divulgar os senadores que votaram pela audiência pública, pela não leitura do relatório de hoje, que a gente já podia ter caminhado um pouco mais, até ir para a Câmara dos Deputados, e depois
volta para o Senado e depois vai para a sanção do presidente. Então, é um caminho longo, mas é uma batalha que nós temos que vencer. Eu acho que é a única saída, nós temos que nos mobilizar. Eu gostaria de conclamar todos os acadêmicos e os colegas aqui presentes que falem com os senadores, se conhecerem, mandem e-mail, mandem WhatsApp, telefonem, para que a gente possa conseguir, então, uma adesão maior. Nós estamos trabalhando politicamente forte nessa batalha aí, e a gente vai estar divulgando quem votou pela prorrogação da votação do relatório, para que a gente fale diretamente com esses senadores. Muito obrigado, Hélio. Obrigado, Antônio. Eu acho que eu acho que talvez seja a única saída que nós, da categoria médica, temos hoje em dia de tentar melhorar a qualidade do ensino na medicina, talvez. Bom, eu fui aqui lembrado, eu queria também fazer um momento de respeito, né, de reflexão. O Juarez me lembrou, eu queria também, em nome do Jurandir, que é de lá, fazer um minuto de silêncio por um grande associativista, médico, que faleceu há cerca de uma semana, que é o Dr. Antônio Celso Nunes Nassif, que foi um baluarte também do associativismo brasileiro, presidiu a Associação Médica Brasileira e também lutou muito na sua época pela nossa categoria. Então, um minuto de silêncio ao Dr. Antônio Celso Nunes Nassif. Muito obrigado pela atenção. Eu queria, uma vez mais, reiterar o convite a todos que estejamos na próxima tertúlia, no dia 14 de maio, será o mês que vem, onde o nosso acadêmico, José Roberto Souza Baratella, proferirá uma palestra sobre aspectos históricos da cirurgia pediátrica. Então, vai ser uma honra muito grande. E também queria agradecer uma vez mais ao Paulo Kassab por essa brilhante tertúlia, foi uma das mais concorridas que nós tivemos aqui. Muito obrigado, Paulo. Acho que parte desse sucesso se deve exclusivamente a você. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos os presentes aqui. E, de modo muito particular, eu estava aqui, foi a primeira vez numa tertúlia que tivemos 3 presidentes da Academia de Medicina. Eu queria agradecer muito o Salvador José Toledo Arruda Mato. Foi na gestão dele que eu me tornei emérito, em 2001. Nunca me esqueço disso, aqui no anfiteatro da PM, antigo anfiteatro da PM. Agradecer muito também ao Luiz Fernando Piero Franco, meu querido amigo, e também ao José Roberto Souza Baratella. Eu estava aqui, estava imaginando, e aí veio à minha mente uma frase do grande físico Isaac Newton. Uma vez ele estava sendo elogiado, porque ele era alguém fora do seu tempo, e escreveu para um amigo dele uma frase que ficou para a história. Com muita humildade ele fez isso, com certeza. Ele disse que, se ele tinha enxergado um pouco mais do que os amigos dele, é porque ele tinha se apoiado em ombros de gigantes. Eu não tenho dúvida de que, se a Academia de Medicina hoje chegou no patamar que está, com a procura, o interesse para ingressar nessa entidade, que já tem 130 anos, ela se deveu a gigantes, não tenho dúvida nenhuma. E 3 desses gigantes aqui estão presentes, que eu já citei. Então, muito obrigado, e também obrigado por tudo que vocês fizeram nas suas épocas, na história da nossa entidade. Muito obrigado mesmo e até a próxima.